Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Esse vídeo aqui eu tô fazendo com muita tristeza e muito em honra a todo o conteúdo que a gente já criou sobre o mundo sombrio de Sabrina. A gente fez maratoshinha, acho que na terceira temporada da série. A primeira e a segunda temporada nós fizemos cobertura aqui no canal. É uma série que tinha muito potencial, baseada numa série dos anos 90 que eu era muito fã, que eu assistia toda semana. Então, quando foi anunciado aí esse novo modelo de Sabrina, né, mais focado no terror, mais trabalhado para trazer inovações e discussões relevantes, eu fui uma das que achei muito perigoso, mas ao mesmo tempo muito legal, porque sim, tem alguns tipos de história que vão ficando muito datados e o primeiro Sabrina, né, é muito focado na galera dos anos 90 mesmo, tem muita coisa específica daquele período. E nem todo mundo teria saco realmente para assistir. Então eu achei interessante muito nesse sentido. Além do mais, teria o Roberto como showrunner, que é o showrunner de Riverdale e que a gente sabe aí que tem um apreço muito grande a todos os quadrinhos da Archie Comics. Ele é muito fã, ele abraçou a causa de trazer essas histórias de alguma forma. A gente sabe que como showrunner, como até roteirista de algumas partes, ele não é responsável 100% pelo projeto, por mais que a gente tenha aí uma tendência de sempre botar a culpa na conta do Roberto das coisas que acontecem. Eu acho que a gente precisa saber dividir as responsabilidades também, porque tem muita gente envolvida. Geralmente os projetos dele tem muitos roteiristas, muita gente ali que tá realmente dando pitaco na história. E as coisas vão acontecendo por caminhos tortuosos às vezes, mesmo que o projeto seja muito legal e muito interessante, como era o caso de Sabrina. Esse ano a Netflix cancelou a série oficialmente, o Roberto chegou a divulgar as suas reações e as suas chateações com essa situação, com todo o sonho que ele tinha ali de até fazer talvez um crossover com Riverdale, que era uma coisa que o fandom de Sabrina e o fandom de Riverdale defendia bastante, mas ele trouxe aí que tinha muita história legal para contar, e ele inclusive falou que vai contar isso como história escrita, já que não vai ter mais quinta temporada da série. Enfim, juntando tudo isso e o respeito que eu tenho pela cobertura e sabendo que vocês não gostam que fique sem um ponto final as histórias aqui no canal, eu vou comentar sem spoiler nesse vídeo a quarta temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina e não teremos vídeo com spoiler. Bom, antes de mais nada é importante você saber que eu quero muito que você assista O Mundo Sombrio de Sabrina. Se você, como eu, tá acompanhando a série aí desde a primeira temporada, criando muitas expectativas sobre o final, sobre o rumo da história, sobre a Grande Guerra e tudo mais, eu espero que você assista, chegue às suas próprias conclusões, independente se eu tiver gostado ou não da história, porque isso é importante para cada um de nós. Elaborar nosso próprio ponto de vista, elaborar nosso próprio gosto a partir das coisas que a gente consome. Então, mesmo que você veja muita gente na internet dizendo que não é bom, que não gostou, que foi decepcionante, assista e tire suas próprias conclusões. Lembrando que não existe opinião certa e opinião errada. Existe apenas a sua, a minha e a do outro. Então, a gente tem que respeitar as opiniões diversas aqui nesse canal. Bom, eu recebi o conteúdo do Mundo Sombrio de Sabrina parte 4 para assistir com antecedência, por conta do nosso trabalho editorial, né, de fazer coberturas de conteúdos assim, e eu decidi assistir porque eu queria muito fazer maratoshinha. A gente fez a maratoshinha da terceira temporada, a gente sempre fez a cobertura da série, e eu queria muito botar um ponto final nessa história, fazendo uma maratoshinha, que eu acho que é a forma mais divertida que a gente tem de fazer uma cobertura de série com vocês. Só que não rolou. O primeiro episódio da temporada tem mais de uma hora de duração, mais ou menos, e esse episódio foi muito denso para assistir. Eu reduziria aí o tempo desse episódio a meia hora, 40 minutos no máximo. Depois que vocês assistirem, vocês vão perceber por quê. Eu acho que uma das coisas que mais prejudicou essa quarta temporada de Sabrina foi a montagem da série mesmo, a forma que os acontecimentos foram distribuídos e trabalhados em formas de episódio. E eu acho que nada disso foi influenciado pelo cancelamento da série, sabe? Eu acho que algumas coisas ali meio que seriam assim mesmo.
Eu acho que talvez eles tenham remontado a história de alguma forma, uma parte ou outra, mas a princípio eu acho que essa quarta temporada seria assim, de qualquer forma, porque a gente sabe que o Roberto cria temporadas pensando no futuro, né? Então eu acho que talvez ele tenha elaborado aí uma quarta temporada pensando em alguma coisa muito legal pra depois, e esse depois nunca vai acontecer. Quer dizer, nunca diga nunca, né? Vai que. Mas a princípio não vai acontecer. E é muito triste você se pegar assistindo uma história que você é fã e você quer entender o desenrolar desses personagens, quer entender o rumo que eles estão tomando e você não consegue enxergar muitas saídas. O sentimento que eu tive assistindo essa temporada foi de que eu tava presa num grande looping de mesmas coisas, sabe? Que não me trazia nenhuma inovação, que não me trazia nenhum despertar de interesse novo. Eu acho que eles se prenderam ali numa narrativa que deu muito certo, a princípio, na cabeça deles, numas 3 primeiras temporadas. Eu acho que tudo foi uma grande introdução. Eu acho que eu consigo meio que dividir Sabrina assim, primeira e segunda temporada, uma grande introdução a esse universo, a quem essa personagem é, o que ela quer do mundo e o que ela vai fazer de fato. Na terceira temporada, ela tomou decisões que a gente ficou confuso, a gente fez maratochinha e foi reagindo passo a passo, e foi bem complicado também de acompanhar, porque ela trazia ali algumas decisões que eram bem imaturas e a gente ficava, cara, uma personagem com um potencial desse, se basear apenas no fato de que ela é uma adolescente, então tá tudo bem tomar decisões ruins, tornou a narrativa um pouquinho complicada, porque ficou meio incoerente com o que a gente queria ver naquele universo. Sim, eu sei que Sabrina é uma série adolescente, eu sei que a protagonista é uma adolescente, mas ela é uma bruxa. E ela tem acesso a pessoas com mais de 100, mais de 200 anos ali na história dela. Ela estuda em 2 escolas ao mesmo tempo. E isso deveria ter trazido para ela um pouquinho mais de conhecimento e maturidade para encarar a vida dela mesma. E isso não aconteceu. E, de novo, eu sei que a história pode justificar dizendo, poxa, mas eu tô dizendo que é uma história adolescente e eu tô dizendo que a minha protagonista é adolescente. Por que você tá reclamando de imaturidade? Porque ela não é uma personagem comum. Ela não é uma pessoa comum naquele universo. A gente tem diversas pessoas em volta dela que são comuns, de verdade. O Harvey é uma pessoa muito comum do lado dela. E até as amigas dela ali, que não são tão comuns assim, quer dizer, os amigos, né? Que não são tão comuns assim, ainda assim eles conseguem ter um despertar de consciência e de maturidade muito maior do que a própria Sabrina. E chega uma hora, gente, que acompanhar a história de personagem protagonista imaturo fica cansativo, principalmente nesse 2020. E eu acho que a Sabrina veio num péssimo momento. Eu acho que ela veio literalmente no momento em que a gente já tá muito exausto de pessoas imaturas e narrativas cansativas e arrastadas. E a quarta temporada conseguiu ser tudo isso. Um grande palco de personagens imaturos, porque aí não se tornou só a Sabrina, a personagem imatura. Mais personagens ali tiveram esse mesmo perfil. E ainda assim, uma história que tinha um desenrolar arrastado e que não prendia a atenção. Eu meço isso muito com a minha necessidade de olhar para outras coisas. Pegar o celular, dar uma desviada da televisão, porque se eu perder 10, 15 minutos, tanto faz. E, cara, para um episódio de 1 hora e 10, é complicado você falar que perder 15, 20, às vezes minutos de uma história não vai fazer diferença num contexto. Então eu acho que foi uma escolha muito errada essa narrativa da quarta temporada. Não sei se foi exatamente essa escolha que levou a Netflix a cancelar, porque realmente assim é uma história que vai ficando um pouco mais perdida e já dá pra ver todos esses sinais na terceira temporada. Eu fico triste porque, de novo, é uma história que tem um fandom muito forte, muito engajado, que tem um elenco, inclusive, que ama muito o trabalho que faz. Eu cheguei a bater um papo com a Kiernan antes, né, de terminar a série efetivamente. E ela falou algumas coisas ali de muita paixão, sabe? De muita verdade. Eu vou deixar o link da entrevista aqui na descrição. De muita verdade, sabe? De muita dedicação ao trabalho. Então é triste perceber que esse tipo de história chega ao fim, sem um desfecho minimamente aceitável pelos fãs, ainda com essa sombra do cancelamento atrás, com essa sombra da falta de narrativa atrás, da lentidão da história, do desfecho
arrastado e muito exaustivo realmente para quem é fã. Eu fico muito chateada, mas não teremos maratuxinha então da 4ª temporada de Sabrina. Eu acho que tem outros conteúdos aí chegando que a gente pode priorizar e ter momentos mais felizes juntos. Mas, novamente, querendo assistir Sabrina, tendo essa disposição e essa vontade por ser muito fã, assista e chegue às suas próprias conclusões. Tudo que eu tenho a dizer é que eu sei que o Roberto vai continuar tentando fazer essa história de diversas formas diferentes, para diversos tipos de mídias diferentes. Eu espero que ele tenha sucesso e de coração, assim, como pessoa que já se decepcionou com o Roberto outras vezes, como por exemplo em Riverdale, que eu vi que foi por um caminho que não faz o menor sentido e que, assim, pra mim, só quem é muito fã de verdade, assim, alucinado, não vive sem Riverdale, que continua lá naquele universo, porque não dá. Se você tem o mínimo de discernimento, não dá pra sustentar Riverdale na sua vida. Eu espero que o Roberto aprenda alguma coisa, sabe? Com todos esses conteúdos dele, que estão indo realmente pra rumos muito complicados e estão recebendo críticas muito duras. Porque é complicado, gente. É complicado, nesse momento, a gente aguentar esse tipo de história vazia, sabe? Que não te acrescenta muita coisa. É muito tempo dedicado pra ter esse tipo de história assim. Bom, então é isso. Sabrina estreia dia 31 de dezembro. E eu espero que vocês tenham as suas próprias opiniões também. Depois me contem aqui o que acharam da temporada. Beleza? Beijos e até a próxima. Tchau!